Por mais saúde, educação e segurança. Vote. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Faz parte da nossa cultura irmos atrás de mais educação, mais segurança, mais saúde. E eu sempre fiquei me perguntando, será que a gente, como cidadãos, sabemos exatamente o que é educação, saúde e segurança para pedirmos mais? E para pedirmos isso aos políticos, que por natureza já são pedintes, eles são pedintes de voto no sinal da campanha eleitoral. Eles ficam lá esperando você parar o seu automóvel, baixar o espelho e pedirem grandes possibilidades de se darem bem na vida para lutar por mais saúde, educação, segurança. Cultura não se fala muito, mas realmente que bom que não falam. Na verdade, cultura é toda a nossa forma de viver. É nossa cultura irmos atrás de saúde, educação e segurança. Aí que eu quero chegar. A gente sabe exatamente o que é educação, a educação dos nossos filhos, consequentemente a nossa saúde e a nossa segurança. A gente faz ideia exatamente do que a gente quer quando a gente fala essas palavras ao vento, porque são palavras jogadas ao vento, né? Estamos vivendo tempos em que as paredes das escolas e dos templos, metaforicamente, estão se desmanchando. As pessoas estão interagindo umas com as outras, aprendendo coisas diferentes, culturas diferentes, modos de ver a vida diferentes, saúdes, educações e seguranças diferentes. De certa forma, está havendo uma evolução deste pedido. O que eu quero com mais saúde? O que eu quero com mais educação? Isso é bom. A busca pela verdade, poderíamos resumir assim. Quando você acorda para novas formas de viver, novas culturas, você acaba ficando mais exigente e evoluindo, buscando a verdade. Vamos resumir assim: busca pela verdade, uma busca pela realização. Essa busca une as pessoas, une as culturas diferentes, une. Agora, tem certa maneira de viver que separa, porque você só pode ser deste tipo de educação, deste método, você só pode ser deste método de aprendizado de matérias espirituais. Enfim, você percebe que se você seguir um caminho específico, chamamos de paradigma, um paradigma, uma forma de pensar, de agir, você fica restrito a todas as outras. E quando você interage com as pessoas, na verdade, você está buscando pela verdade, que está além da forma de como as coisas são feitas. O Zen está além das culturas. Aí que está. Existe um determinado número de pessoas neste mundo que são famílias muito ricas há muito tempo. Elas retêm possibilidades econômicas de serem totalmente livres do sistema. Vários níveis de liberdade, mas com certeza uma liberdade mais além do que da maioria das pessoas. E esses milionários, se você pesquisar, você vai encontrar facilmente. O que eles andam ensinando para os seus filhos? Veja, já são pessoas que estão fora do paradigma normal, básico do mundo. O que eles estão ensinando para as crianças? O que as crianças deles precisam entender, aprender? Qual é o tipo de saúde, educação e segurança que essas pessoas buscam? Uma vez que elas já têm isso tudo por conta própria, estabilizado, se você pesquisar, você vai encontrar que eles estão estudando, que eles estão ensinando agricultura, filosofia,
e inteligência artificial. Essas matérias são o ponto máximo que eles estão buscando para si mesmos. E quando se fala em educação das massas, a educação coletiva, a educação que é nos trazida e regrada por pessoas burocratas dos governos, que tipo de ensinamento está dentro do currículo? E por quê? Essas mesmas pessoas, elas têm um tipo de educação para os seus e oferecem outro tipo de educação para a massa, porque as finalidades são diferentes. A finalidade da educação para aqueles que já estão praticamente vivendo em outro planeta é uma finalidade que busca um autoconhecimento. E a finalidade da educação das massas serve para manter tudo em ordem, né? Essa coisa toda começou no final da Segunda Guerra Mundial. Você trabalha, ganha um salário e compra as suas coisas, realiza os seus sonhos. E tem se vivido assim, desde então. No entanto, a relação cultural para com o trabalho já foi diferente. E é diferente para quem também já não precisa mais destes salários, dessa forma de pensar. Já vê a coisa de um jeito diferente. Mas, a grosso modo, a própria massa já interpretava a forma, o motivo, as razões de trabalhar de uma maneira completamente diferente daquilo que é hoje. E não estamos sempre em crise, sempre aquela coisa de crise, pronto para estourar. Um dinheiro que não existe, né? Uma coisa que foi se desenvolvendo por interesses gananciosos que não tem lastro nenhum, não é? Então, tudo está sempre em crise. E eles falam em crise econômica. Na verdade, a crise, essencialmente, é espiritual, no sentido, falta de discernimento, de autoconhecimento. Eles chamam muito de liderança, espírito de liderança. Mas aí o ego adora isso também, porque todo mundo quer ser líder. Ninguém quer ser simplesmente um ser humano. Não, tem que ser líder. E daí esse negócio de liderança também já entra nos formatos e nos paradigmas do próprio sistema. Você tem que correr para chegar aqui, para ter um melhor salário, etc, etc, etc. Na verdade, e vamos entender esse espírito de liderança como simplesmente autoconhecimento e autogovernância de si mesmos, onde nós poderemos trabalhar, nos educar de uma maneira mais livre, não como uma sobrevivência, mas com dignidade humana, realmente. Dizem os orientais que enquanto você não tem essa autogovernância, esse autoconhecimento, você vive correndo atrás de miragens no deserto, por vidas, vidas e mais vidas. E de certa forma, o sistema que se apresenta para as massas reflete justamente isso. Então é uma questão, antes de mais nada, da consciência individual, de sabedoria. Uma vez que você, chamam de despertar, né? Uma vez que você começa a despertar, perceber essas amarras do paradigma, você começa a viver de maneira diferente. Porque, veja, é realmente possível, você não precisa ser milionário para conseguir ter uma vida às margens do coletivo. Eu tive uma visão hoje de manhã quando eu acordei, sabe aqueles games de apocalipse? Você que joga games de apocalipse, tipo que a humanidade foi reduzida a alguns grupos aleatórios, escondidos, e o mundo foi tomado por criaturas, por robôs, por coisas más, e a humanidade vive às margens. Dá para se ter uma ideia que as coisas realmente são assim. Parece que tudo aquilo que é coletivo, popular, das massas, parece que é tudo robótico realmente, tudo estranho, tudo uma coisa não humana. Enquanto os verdadeiros seres humanos estão vivendo às margens, quietinhos no seu canto, na sua caverna, desenvolvendo devagarinho,
tem as suas próprias escolas, seus próprios templos e uma vida real, né? Aí que está. Por isso se ensina filosofia e inteligência artificial e agricultura. Agricultura, básico. Quem retém o poder da agricultura? Quem retém a sabedoria da agricultura tem o poder de sobrevivência para si e para as massas, ok? Mas por que os milionários estão interessados em filosofia e inteligência artificial? Inteligência artificial é óbvio. Ela vai vir com tudo e vai fazer parte do nosso dia a dia. Aí que está, lá pelas tantas, já se tem a noção de que não saberemos mais o que é humano e o que é artificial. Aí entra o que eles chamam de filosofia. Eu chamo de cultura zen. Sensibilidade, espiritualidade, autoconhecimento, humanidade. As margens entre o humano e o artificial vão ser tão tênues que se você não tiver as suas antenas bastante sintonizadas, você vai se perder. Neste sentido, é que eles querem aprender a filosofia, não no sentido do sistema, não naquele sistema de controle mental das massas, não, num sentido realmente humano, de busca profunda pela essência. Se a gente quer liberdade para nós e para os nossos filhos, os milionários já estão dando a dica do que devemos buscar, de como devemos buscar, qual é a finalidade. Qual é a finalidade da educação das massas? E qual é a finalidade da educação de um ser humano íntegro e livre? Você quer ser livre, não é? O que é liberdade? O que é educação? O que é segurança? O que é saúde? Questões filosóficas, questões espirituais, questões realmente muito importantes para se deixar nas mãos de um pedinte de votos. Clareza. Precisamos de clareza para ver as coisas. E clareza é sabedoria. Sabedoria é autoconhecimento. Filosofia. A palavra filosofia se insere nisso tudo. Nós temos já um aparelho celular que nos dá acesso a praticamente todos os aprendizados que os milionários buscam. Não entenda que só eles têm acesso a isso, todos nós temos. O que a gente precisa entender é a finalidade da nossa educação, da nossa saúde, da nossa segurança. O que é segurança? Senão uma confiança absoluta e restrita na existência. E pode vir a inteligência artificial que for, tá tudo bem, vai ser ótimo. Mas nós precisamos estar com as nossas antenas humanas funcionando. Esta é a finalidade. Até o próximo vídeo.